Olá, eu sou Noemi Carneiro e esse é o canal Amor à Palavra. Continuando nossos estudos da Epístola aos Romanos, hoje veremos conselhos do apóstolo Paulo na convivência cristã. Vamos ver que Paulo vai nos ensinar a respeito de nos esforçarmos para a prática do amor entre os irmãos na fé. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 12, Romanos, capítulo 14, versos de 1 a 12. E vai falar esse texto a respeito da tolerância que devemos ter também com aqueles que são fracos na fé. Diz assim: acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser santo, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Lemos do verso 1 até o verso 12 e vimos aqui que Paulo começa já o capítulo 14 falando a respeito desse sentimento, né, de amor que deve envolver a vida dos cristãos. Então, ele faz um pedido aqui, ele pede para a igreja receber, acolher, aceitar, não desprezar aqueles que são mais fracos na fé. Esses fracos na fé, esse acolhimento dessas pessoas que eram um pouquinho mais fracas, não deveria ser para discutir opiniões a respeito de crenças, mas essas pessoas deveriam ser acolhidas em amor e que elas se sentissem fazendo parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Paulo começa aqui a dar essas características de como seria um fraco na fé. Então, ele começa dizendo que o fraco, ele acreditava que nem tudo que se colocava à mesa podia comer. E por isso, o que ele fazia? Ele comia só legumes. Como ele era fraco, ele não entendia aquela questão de alimentar-se de carnes. Então, a igreja em Roma, vamos lembrar que ela era composta por judeus e gentios, já vimos isso. E tanto um como o outro, eles tinham restrições quanto à alimentação, principalmente por causa da carne, por causa da antiga religião. O judeu, então, ele tinha, digamos, ele seguia algumas leis, né, referentes a esse assunto de comer carne. Então, o judeu, eles
eles não comiam alguns tipos de carne. Eles consideravam, lá na lei dos judeus, que alguns tipos de animais eram impuros. A gente pode ver isso lá no livro de Levítico. Então, agora já os gentios, né, que eram povos pagãos que se converteram ao evangelho, não estavam nem aí, né, na sua antiga religião. Para eles, sacrificar animais aos ídolos pagãos e depois comer a carne era como se fosse nada, era normal. Então, depois de se converterem ao cristianismo, o que aconteceu? Eles estavam se abstendo de alimentos que ainda consideravam impuros na religião passada, e o outro grupo, que era considerado, digamos assim, um pouco cristãos mais maduros, entendiam que em Cristo a lei já tinha passado e que todo alimento, se fosse santificado através da oração, estava tudo bem. Esse era o contexto. Então, os conselhos do apóstolo Paulo aqui era que não houvesse nenhum conflito entre esses dois grupos sobre aquilo que deviam comer ou deixar de comer, porque Deus tinha acolhido e no coração, a igreja tinha acolhido esses cristãos. Então, isso não era importante. O mais importante era estar em Cristo. Então, ambos os grupos não deveriam julgar um ao outro, pois Jesus, que era o Senhor, Paulo fala assim, ó, o Senhor Jesus é Senhor tanto de fraco como de forte, e cada um deve ser, digamos assim, ver, né, o companheiro, aquele amigo, aquele irmão, como servo de Deus. Então, eles deveriam enxergar aquela pessoa através de Cristo, não pelos rituais que praticavam. Tinha uma outra questão também que estava sendo falada aqui, que eram aqueles que ainda lidavam com a questão de guardar determinados dias. No calendário judaico era cheio de datas, de guardar dias, datas que eram levadas à risca pelos judeus. Então, Paulo começa a explicar aqui que, independente daquele que tinha, aquele dia, que era um dia mais importante do que o outro, mais importante, menos importante, ele fala que todos os dias deveriam ser iguais. O que tinha que ser definido na mente de cada um não deveria ser um motivo de crítica, não deveria ser motivo de julgamento, porque os que têm um dia, digamos assim, como sendo o dia mais importante, ele faz isso honrando a Deus. E o que tem todos os dias como iguais, também que são dias importantes, também faz honrando a Deus. Entenderam? Então, como esses dois grupos agiam, por isso é que Paulo, então, faz essa advertência. Nós vimos que assim era também aquele grupo que comia ou deixava de comer carne, né? Ou algum outro tipo de alimento. O que eles faziam? Se comer carne, eles davam graças a Deus, tudo bem. Se não comiam carne e davam graças a Deus, tudo bem também. É isso que Paulo está tentando explicar. Mas o ponto mais importante aqui para o cristão é o seguinte, que todas as coisas são feitas para Deus, são feitas para a glória de Deus. E essas ideias, essas divergências aqui, esses motivos de discussão, eles não eram, assim, algo que, digamos, lidava com a moral, entende? Era contra a moral dos princípios que Deus tinha estabelecido, né? Ou seja, comer ou deixar de comer não quebraria nenhum princípio da palavra de Deus. Então, tanto o cristão fraco, que ele chama aqui, como o cristão forte, tinha o mesmo Senhor Jesus Cristo, que foi morto, que ressuscitou para ser Senhor de todos, vivos ou mortos, né? E por isso, então, a lição que temos nesse texto é que ninguém deveria julgar, ninguém deve julgar um ou outro, porque cada um vai dar conta do quê? Eu vou dar conta da vida do outro para Deus? Não, eu vou dar conta da minha vida para Deus. E diante do trono de Deus, aquilo que eu faço
ou deixo de fazer, é que será levado em conta, né? As nossas obras serão reveladas naquele dia, sejam elas boas ou más, diante de quem? Diante do Rei da Glória. E ele traz uma lembrança para nós aqui. Diante desse Rei da Glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor dos senhores. Isso é que nós devemos ter em mente. Então, vamos acolher os nossos irmãos, vamos pensar que aquilo que eu faço, eu devo fazer para a glória de Deus. Mas o que deve reger a minha vida em tudo isso é o amor. O amor para com Deus, o nosso Senhor, e o amor para com o meu próximo. Deus te abençoe.